Bom dia. Hoje o tema a volta de Jesus. Eu falei sobre o mundo, como estará antes da volta dele. Um caos. A porta da graça estará fechada e só existirão dois grupos: os selados, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus, né? E os adoradores da besta, que receberão a marca na mão ou na testa. Não haverá um terceiro grupo. Todos estarão decididos. E nesse momento, o Espírito de Deus terá se retirado da terra. As restrições aos ímpios não haverá. Satanás terá pleno controle dos homens maus, daqueles que não foram selados. E será um tempo de angústia, será um tempo terrível. As pragas estarão caindo aqui na terra. Não serão universais, senão não sobreviveria ninguém. Mas serão tempos muito difíceis, quais nunca aconteceram aqui na terra. Cai então sobre a terra uma intensa escuridão, justamente quando os ímpios decretam o dia para exterminar os selados, chamados de seita, uma seita odiada na terra. Essa escuridão é muito intensa. Olha o que está escrito na página 635 do Grande Conflito. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor insuperável. Grande Conflito, página 635. Depois do sinal da presença de Deus, que distingue quem receberá a vida eterna e quem receberá a condenação eterna, o povo de Deus vai ouvir então um som, palavras que vêm do céu. Olha o texto que diz: é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem. E como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios ouvem o pedido apresentado ante seu Pai e os santos anjos. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Isso está em João 17, 24, mas Jesus falará essas palavras nesse momento. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados, guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos, e os pálidos trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem então um brado de vitória. Isso está na página 636 do Grande Conflito. Os adoradores então da besta, eles contemplam com horror tudo isso. Acontece então maravilhas em sucessão, rápida. Os selados olham com alegria os sinais do seu livramento. Olha o que está escrito em 636, na página do Grande Conflito. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Isso está na página 636. E com essa voz, abala céus e terra. Acontece um grande terremoto. O terremoto descrito em Apocalipse 16, 18. Um terremoto como nunca tinha havido na terra, desde que há homens sobre a terra. E esse tal terremoto é terrível. E olha o que acontece depois disso. A glória do trono de Deus de-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria.
Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, como está escrito em Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Grande Conflito, página 636. Sabe, acontece nesse momento, então, uma ressurreição especial. Uma ressurreição de dois grupos diferentes. É a ressurreição dos que vão, uma parte que vão subir com o Senhor e outra parte que vão ver, mas depois vão morrer com a glória de Deus. Olha o que está escrito na página 637 do Grande Conflito. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. A mensagem do terceiro anjo encontra-se em Apocalipse 14. Ali tem a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. Para quem está vendo o vídeo agora e não viu os vídeos anteriores explicando sobre esse tema. Agora veja o outro grupo que também vai ressuscitar nesse momento. Os mesmos que ultrapassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Página 637 do Grande Conflito. Sabe, os que morreram conhecendo a mensagem do terceiro anjo, então, eles veem Jesus na sua formosura, mas ressuscitam com o corpo glorificado. Já esse outro grupo não ressuscitam com um corpo glorificado. Ressuscitam apenas para ver que eles estavam zombando, era do Filho de Deus. Estavam escarnecendo e estavam crucificando o Senhor da glória, o próprio Deus. E eles ressuscitam para morrer novamente, para depois ressuscitar depois de 1000 anos da volta de Jesus. Isso é um tema mais para frente que eu vou falar. Bom, olha o que está escrito na página 637 do Grande Conflito. Densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouvem-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Página 637 do Grande Conflito. Os profetas que contemplaram esse grande dia da volta de Jesus disseram: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13:6. Olha também essas palavras da Bíblia. Entra nas rochas, esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2:10. Veja também o que está escrito em Isaías 2:20-21. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para antes
eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, se vê por uma fenda nas nuvens uma estrela que vai crescendo em tamanho, trazendo alegria aos selados, que foram os que guardaram os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas vai trazer severidade e ira aos transgressores da lei de Deus, aos adoradores da besta. Veja o que está escrito nesse texto da página 638 do Grande Conflito. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade, aquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demônios. Seu rosto pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, 1-3. Isso está na página 638 do Grande Conflito. O povo de Deus, os selados, com ânimo e fé olham para essas maravilhas dos acontecimentos e olha o que está escrito na página 639. Enquanto essas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi proclamada no Sinai, como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Grande Conflito, página 639. A profecia diz que os céus vão proclamar a justiça, ou seja, vai mostrar os mandamentos de Deus, que muitos hoje na cristandade acreditam que foram abolidos ou não precisam mais ser guardados, ou acreditam que o sábado foi mudado para o domingo, quando que a palavra de Deus não deu permissão para isso. Sabe, essa lei vai aparecer nos céus e essa profecia vai acontecer. Olha o que está escrito em Eclesiastes 12, 13 e 14, que eu já falei em vídeos atrás. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É por essa lei, os 10 mandamentos, que toda a raça humana será julgada por Deus. Não existe um julgamento sem uma lei, e é por essa lei que seremos julgados. E para quem não conhece a lei de Deus, está aqui em Êxodo 20, dos versos 3 a 17. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 3-17. Agora, veja o que vai acontecer com os que pisaram esses mandamentos de Deus. E o que é pior, ainda ensinaram outros a fazer o mesmo. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. Veja também aqui na página 640. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor entre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde veem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mister sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. Página 640 do Grande Conflito. Por isso a importância de conhecer a Bíblia, por isso ter ela como regra de fé e prática, e não acreditar em qualquer líder religioso, mas ver se o que ensina está de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia é a carta de Deus à humanidade, e ali está as orientações de como viver para se preparar para a volta de Cristo. Amanhã eu vou continuar falando sobre a volta de Jesus, porque o vídeo já ficou muito longo, mas esse tema é maravilhoso. Que Deus nos abençoe e estejamos preparados para esse dia. Um feliz sábado, um grande abraço.